Olá, tudo bem? Eu sou o professor Epson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da primeira série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando a ideia de trabalho mecânico. Vamos ao slide para nós vermos qual é a definição de trabalho mecânico? Trabalho mecânico é energia transferida para um corpo produzindo um deslocamento por meio de uma força. Venha para mim. O que está dizendo esse texto? Está dizendo que toda vez que tiver uma força atuando sobre um corpo e esta força faz com que esse corpo se desloque, nós podemos dizer que houve uma transferência energética para que isso acontecesse e essa transferência energética vai ser chamada de trabalho mecânico. Então, trabalho mecânico é a energia transferida para que um corpo se desloque por intermédio de uma força. Você poderia perguntar para mim, professor, tem como haver uma transferência energética sem que haja um deslocamento? Sim, tem. E essa transferência de energia, quando não tiver deslocamento, não poderá ser chamado de trabalho mecânico, ok? Vamos adiante. Observe a minha figura. Eu tenho uma pessoa empurrando uma caixa e essa caixa está se deslocando. Observe, então, que eu poderia te fazer uma pergunta. Neste caso que você está visualizando, tem trabalho mecânico? Que a resposta é sim. Tem uma força e ali está acontecendo um deslocamento. Então, está sendo transferida uma energia para que isso ocorra e o nome dessa energia transferida é trabalho mecânico. Aí você poderia me questionar, esse tal de trabalho mecânico tem uma fórmula? Nós podemos calcular? Tem. Vamos dar uma olhada? Qual é a fórmula? Observe aí. Esse T representa o trabalho. Então, este trabalho mecânico está sendo representado pela letra T. E a unidade de medida trabalhada aqui para o trabalho mecânico é em joules. Essa letra F representa a força que está sendo aplicada. E a unidade de medida no sistema internacional vai ser em newtons. O D representa o nosso deslocamento. E o deslocamento, a unidade de medida dele, vai ser em metros. E ali você tem o cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse? Vai ser o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Venha comigo. Vamos pensar em alguns casos hipotéticos para fundamentar essa fórmula. Pense comigo. Você tem uma mesa com cerca de uns 30 quilos e tem uma cadeira com cerca, sei lá, de uns 8 quilos. E você vai empurrar essa mesa e vai empurrar essa cadeira a uma mesma distância. Eu pergunto a você, quando você empurra a mesa a essa distância que eu estou mencionando, você vai estar exercendo o trabalho mecânico? E a resposta é sim. Você tem uma força e tem um deslocamento. No caso da cadeira, quando você empurra a cadeira a essa distância que nós fizemos menção, vai ter um trabalho? E a resposta é sim. Mas esses trabalhos, nessas duas experiências mentais, terão o mesmo valor? E a resposta é não. Por que não? Porque quando eu empurrei a mesa, eu estou fazendo uma força maior do que quando eu empurrei a cadeira. Então, eu quero dizer para você que esse fluxo energético depende do módulo da força. Depende da intensidade da força que você faz. Quanto maior for o valor desta intensidade de força, maior vai ser esse fluxo energético. Vamos agora fazer uma outra experiência mental. Imagine que agora só tenha a mesa e você vai empurrar essa mesa a uma distância de 100 metros e depois você vai empurrar esta mesa a uma distância de 1000 metros. Pensa comigo, vai ter trabalho nesses dois casos? Vai. Mas os trabalhos ali serão iguais? Esse fluxo de energia que você vai ter que dar para o sistema para que isso ocorra serão iguais? E a resposta é não. Mas por que não? Porque nesses exemplos, nesse caso que eu acabei de citar para você, a distância que você vai levar o objeto são diferentes. Mas você está empurrando a mesma mesa, ou seja, então você está fazendo a mesma força. Então, neste caso,
o fluxo energético não vai ser o mesmo porque você vai levar ele a uma distância maior. Então, eu quero dizer que o trabalho também depende da distância. Bom, o trabalho depende do ângulo formado entre a força e o deslocamento? Sim. Vamos ver uma situação para tornar isso mais massivo na sua mente? Vamos dar uma olhada lá no slide. Observe esse caso, que é comum nas academias, né? Por sinal, mais tarde vão até fazer esse exercício. Observe, nós temos uma pessoa sentada numa cadeira de musculação. Vamos supor que os pesos a serem levantados têm a mesma massa. No entanto, quem já viu esse exercício ou quem já fez esse exercício consegue sentir que vai ter um cansaço maior ao executar um movimento ao outro. E esse cansaço que está representando aqui um fluxo de energia que você está tendo que colocar, né, nessas anilhas para as movimentar, ou seja, você está tendo que fazer um trabalho, esse fluxo energético está mudando somente por causa dessa angulação. Né? Nós não vamos entrar muito nessa questão muscular, mas o ângulo importa na questão do trabalho. Seguindo, no próximo slide, nós temos ali um exercício para fundamentar, né, esta fórmula que acabamos de citar para você. Vamos ler o exercício. Calcule o trabalho de uma força constante F, de intensidade 10 newtons, num deslocamento de 2 metros, nos casos indicados abaixo. Então vamos lá ao primeiro caso. Nós temos um objeto que está tendo uma força que puxa ele para a direita, então ele está se locomovendo para a direita, e o deslocamento dele também está na horizontal para a direita. A força está na direção horizontal e o sentido está para a direita. O deslocamento que esse corpo vai ter também vai ser na direção horizontal e o sentido para a direita. Quando você tem a força e o deslocamento tendo a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é o ângulo zero. E em matemática, o cosseno do ângulo zero tem valor de 1. Lembra disso? O texto quer que nós calculemos ali o trabalho. Vamos para a fórmula? A fórmula do trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força, o módulo dela, que o texto nos sugere, é 10 newtons. O deslocamento em módulo vale 2 metros. E o cosseno do ângulo é o cosseno do ângulo zero, porque a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido neste exemplo. Então, continuando a nossa conta, o nosso trabalho vai ser 10 vezes 2 vezes 1. De onde sabe esse 1? O 1 é o valor do cosseno do ângulo zero. Quando você faz essa conta, você vai encontrar que o trabalho, neste caso, vale 20 joules. Vamos dar uma olhada em uma nova situação? Olha lá na tela. Observe que nós temos ali a mesma força atuando, puxando o bloco, e nós temos o mesmo deslocamento sendo produzido. No entanto, a força e o deslocamento estão tendo uma angulação. Isso vai mudar no fluxo energético que vai ser transferido? Vai. O cosseno do ângulo de 60 está ali em cima para você, ó, vale 0,5. Então, vamos calcular o trabalho nesse caso? Vamos lá. Vamos aplicar a fórmula. Trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, vai ser a força, o texto afirmou que é 10, o deslocamento, o texto falou que vale 2 metros, porém, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, nesse caso, é 60. Então, vamos lá. Então, ficaria 10 vezes 2 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, o valor dele é 0,5. Então, neste caso, o nosso trabalho teria, enquanto resposta, 10 joules. Está vendo que o ângulo trouxe ali modificações significativas? É disso que nós estamos falando. O trabalho depende da força, do deslocamento e também do ângulo. Vamos agora para uma situação que eu coloco como uma observação, mas é um caso muito importante para você. Diz assim, ó, o trabalho mecânico da força-peso quando o objeto está se deslocando na horizontal. Olha a figura. Eu tenho um objeto de 20 kg sendo puxado por uma força, F, que está puxando ele para a direita. Então, esse bloco ele vai se locomover para a direita porque essa força está atuando. No entanto, nós queremos saber qual é o valor do trabalho
criado pela força-peso quando este objeto está se locomovendo na horizontal. A força-peso, eu pergunto para você, tem uma direção? Sim. A sua direção vai ser vertical e o seu sentido vai ser para baixo, indo em direção ao centro da Terra. Então está ali, ó, olha a força-peso ali. Essa força-peso tem um módulo? Tem. Nós podemos calcular o módulo da força-peso? Podemos. O módulo da força-peso, na realidade, é massa vezes aceleração da gravidade. Nesse caso, está ali para vocês, ó. A massa é 20, a aceleração nós estamos adotando sendo 10. Então, a força-peso teria uma intensidade de 200 newtons. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, vem para mim. Por favor, vem para mim. Se perde não. O objeto vai andar na horizontal. A força-peso atua na vertical. Eu pergunto a você, a força-peso atuando na vertical, tem como fazer o bloco se movimentar na horizontal? E a resposta é não. A força-peso não é capaz de trazer movimento na horizontal. Então, se essa força não vai produzir um deslocamento, então o trabalho desta força, quando o objeto se desloca na horizontal, o trabalho vai ser zero. Mas vamos lá, vamos calcular para você entender por que é zero. Vamos lá calcular esse dito trabalho para a força-peso. Trabalho vai ser a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força que nós estamos tratando aqui é a força-peso, por isso que ali aparece a letra P. Então, vai ficar a letra P de força-peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O módulo dessa força P nós acabamos de calcular, vale 200 newtons. O deslocamento vai ser, o texto fala que é 2 metros. No entanto, olha na figura, o deslocamento está na horizontal, a força-peso está na vertical. Está vendo na figura que tem um ângulo reto? Olha lá, presta atenção, tem um ângulo reto. Aquele ângulo reto equivale que entre o deslocamento e a força tem um ângulo de 90 graus. É por isso que ali fica o cosseno de 90. Agora pensa comigo, em matemática, quanto vale o cosseno de 90? Em matemática, vale zero. Então, quando nós colocamos esse valor, então ficaria o trabalho sendo 200 vezes 2 vezes zero. Olha o resultado, zero. Filho, vem para mim, isso é muito importante. O trabalho gerado pela força-peso, quando o objeto anda na horizontal, é sempre zero. E nós acabamos de mostrar matematicamente. Ok? Vamos adiante. Superada essa parte, vamos para mais um slide. Olha essa situação. Olha que linda. Nós continuamos falando do trabalho, mas agora nós vamos falar do trabalho da força-peso quando o deslocamento desse objeto encontra-se na vertical. Eu tenho um objeto ali, pela sua figura você pode ver, que está no alto e ele vai ser abandonado. Então, o deslocamento dele vai ser na vertical. A força com que esse objeto vai ser puxado pela Terra é chamada de força-peso. E essa força puxa o objeto para baixo. Essa força é capaz de criar um deslocamento para este objeto na vertical. Se essa força vai criar um deslocamento, no caso ela é capaz de criar um deslocamento na vertical, nós podemos dizer que neste caso vai existir trabalho. E então nós vamos calcular de forma genérica qual é a intensidade desse trabalho da força-peso quando o movimento é na vertical. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Nós estamos falando da força o quê? Peso. Por isso que apareceu a letra P ali na nossa forma. Então, ficou P vezes D vezes cosseno do ângulo. Só que a força-peso, nós mencionamos em aulas anteriores que o seu módulo é a massa vezes G, massa vezes gravidade. Então, estamos colocando ali, ó. Então, no lugar do P, nós colocamos a fórmula, massa vezes gravidade. E repetimos os outros termos, vezes D vezes cosseno. Só que detalhe, a força-peso, a direção é vertical e o sentido dele é para baixo. O deslocamento vai estar na vertical e para baixo. Então, a força-peso e o deslocamento, neste caso, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo entre eles é zero. E quanto vale o cosseno de zero? 1. É por isso, vamos voltar para a tela,
que quando eu vou colocar a fórmula mais uma vez, ó, massa vezes gravidade, só que a letra D, que é o deslocamento deste objeto que vai ser na vertical, equivale à altura que ele tem. Ele vai deslocar pela altura que ele tinha. Então, por isso que no lugar da letra D eu coloquei H. E apareceu o 1. O 1 é o quê? É o valor do cosseno do ângulo zero. Logo, nós ficamos com essa informação, que o trabalho da força-peso, quando o objeto está se deslocando na vertical, vai ser dado por essa fórmula. Massa, gravidade, altura. Essa energia é uma energia que futuramente nós vamos mencionar com mais propriedade, né? Necessário para fazer que você tem que transferir ao sistema para que ele consiga vencer os efeitos gravitacionais. Mas vamos fazer mais uma observação. Um objeto, ele pode se deslocar na vertical de cima para baixo ou pode se deslocar na vertical de baixo para cima. Nesse caso, vai ter trabalho nos dois casos? Sim. Só que, quando ele estiver se deslocando de cima para baixo, nós vamos fazer uma adoção que o trabalho vai ser positivo. Quando o deslocamento do objeto for de baixo para cima, nós vamos falar que o trabalho vai ter sinal negativo. Beleza? Fazendo este ajuste, vamos para mais um slide. Esse aqui é interessante. Venha para mim, por favor. Foca aqui comigo. Filho, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Dá uma olhada na figura. Eu tenho 3 objetos, né, com a mesma massa, estando eles sobre a mesma altura, mas quando eles descreverem o seu movimento, eu poderia perguntar para você, a força-peso vai ali produzir trabalho? Vai nos 3 casos. E detalhe, esses trabalhos serão diferentes? Vão ser iguais. Por quê? Porque o trabalho da força-peso depende da trajetória. Só vai depender ali da massa, da gravidade e da altura. Como a massa nos 3 casos das 3 partículas são iguais, porque eu estou falando que são iguais, a gravidade que está atuando sobre as 3 partículas ali é o campo gravitacional, ali nesse caso é igual, e a altura deles dá para você ver que é igual. Então, o trabalho da força-peso nesse caso vai ser igual nos 3 casos. Fique atento a isso. Teorema, trabalho, energia cinética. Vem para mim, vem comigo. Nós estudamos na segunda lei que toda vez que tem uma força, é criado uma aceleração. Detalhe, estudamos também em aulas anteriores que quando existe uma aceleração, existe uma mudança de velocidade, ok? Mas espera lá, ele se desloca e muda de velocidade. Então, quando você transfere uma energia, olha o que está ocorrendo. Ele está se deslocando devido a essa força, mas ele está se deslocando mudando de velocidade. Opa, isso é muito importante, porque nós vamos ter condições de dizer que a energia que você transferiu é numericamente igual à variação da energia cinética. Filho, se não tiver variação da energia cinética, não tem trabalho. O trabalho é igual à variação da energia cinética. E o seu modelo matemático eu estou apresentando para você. Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, ó, fique ligado. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Vamos adiante. Vamos lá no slide mais uma vez. Essa aqui não cai em provas, despenca. Dá uma olhada. Trabalho mecânico exercido por uma força variável. As forças variáveis normalmente vão ser apresentadas a vocês através de gráficos. Vamos dar uma olhada? Eu tenho um gráfico que no eixo vertical está representando a força. No eixo horizontal, dá uma olhadinha.
está o nosso deslocamento. E nós temos o gráfico que está sendo gerado por uma situação hipotética. Olha o gráfico ali em vermelho. O que está sinalizando este gráfico que está em vermelho para você? Está sinalizando que a cada ponto da sua trajetória, você vai ter um valor de força diferente. A fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, que é a fórmula do trabalho, essa fórmula você só pode aplicar diretamente quando a força for uma força constante. Em uma força variável, que é o caso do nosso exemplo, vamos voltar no nosso exemplo, quando nós estivermos diante de uma força variável e o gráfico for força pelo deslocamento, o trabalho vai ser adquirido, vai ser numericamente igual à área formada embaixo da curva. Aí você fala assim, não entendi o que é curva. Olha lá, volta lá no slide. Olha o que é curva. Olha, está aparecendo a curva. A curva é a região que está abaixo desta reta. Que figura geométrica está formando ali? Neste caso é um triângulo. O trabalho, quando calculado em um gráfico, é numericamente a área que está formando embaixo desta curva, que nesse nosso caso é um triângulo. Então, a área do triângulo, temos como calcular? Temos. Vamos lá? Olha lá no slide. A área desse triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Observe que neste nosso caso, a base é 4, a altura é 10, então dividido por 2. Quando fazemos essas operações, a área vai dar 20. O que isso nos leva a pensar devido a essa afirmação? Eu disse para você que em um gráfico da força pelo deslocamento, o trabalho é numericamente a área. Opa, então neste caso o trabalho vale 20. Mas qual é a unidade de medida do trabalho? Joules. Então neste caso o nosso trabalho foi 20 joules. Bom, resolvemos o exercício, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade na matéria. Já os convido e estou à sua espera. Até mais. Tchau.